Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus que habitam este planeta chamado Terra. Hoje eu vou fazer uma gravação mais espontânea, deixando que o coração fale, falando aquilo que vai vindo à minha mente, mas com certeza será proveitoso para todos nós. Estava eu ponderando sobre algumas coisas da vida e uma delas é que diz o seguinte, que mentira tem pernas curtas. Eu nunca vi uma mentira tão grande como essa, porque na verdade, mentira tem pernas, se mentira tiver perna, que é o tempo de duração, né? Mentira tem pernas muito longas. Haja vista que existem mentiras que duram mais de 4.000 anos. E ainda hoje algumas pessoas as têm como verdade. Há outro dito também, que é que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Não exatamente, mas uma mentira contada muitas vezes, ela é tida por algumas pessoas como verdade. E por que mentira dura muito tempo e por que algumas mentiras se transformam, entre aspas, em verdade? Exatamente porque algumas pessoas não têm a coragem, não têm o interesse de se aprofundar, de questionar, de querer de fato saber como as coisas acontecem, como elas aconteceram. A raiz, as provas, né? Os fatos, o exame dos fatos para que se comprove. Então as pessoas acham mais cômodo acreditar, mesmo que seja apenas uma ilusão, apenas uma mentira, apenas uma inverdade. Mas é mais cômodo porque a maioria dos seres humanos são preguiçosos, são medrosos. Vou fazer aqui uma pergunta. Quantos livros acerca de um assunto você já leu? Quantos livros na sua vida acerca de um assunto você já leu? Quantas vezes você já leu o mesmo livro, tentando entender, tentando descobrir mais verdades sobre aquilo? Quantas vezes você já se interessou no fundo histórico daquilo que você lê, daquilo que você ouve? Quantas vezes você já raciocinou, argumentou sobre aquilo que te falam? A própria Bíblia diz: examinai tudo e fique apenas com o que for bom. Nós não podemos sermos preguiçosos nessa questão do exame. O exame crítico, racional, tem que fazer parte de toda a nossa vida. Não podemos terceirizar nossa espiritualidade, nossa fé, colocar isso na mão de outras pessoas, dos guias, dos mestres, sem ao menos questionar. E aí é por isso que algumas
mentiras duram tanto tempo. É por isso que algumas mentiras se transformam em verdade, porque as pessoas não estão interessadas em examinar, em querer saber de fato como as coisas são. Com o advento da internet, dos celulares, dos computadores, alguns paradigmas são quebrados. Algumas verdades que pareciam absolutas deixam de ser absolutas quando confrontadas com fatos, com estudos, elas simplesmente perdem o sentido e elas perdem o valor. Eu posso aplicar isso em muitas coisas. Eu posso aplicar isso em muitos assuntos. Mas aqui eu me refiro, o que me interessa é a espiritualidade, é a religião. Porque eu acredito que a religião, ela interfere e muito na vida cotidiana do ser humano. Muitas das vezes o futuro das pessoas foi predeterminado por conceitos e essas pessoas vivem aceitando esses conceitos sem nem sequer examinar se esses conceitos têm fundamentos. Mas a internet, os livros, o acesso à informação democratizada trouxe esse benefício de a gente descobrir coisas que há muito tempo achávamos que era verdade, quando de fato não era verdade absoluta, nem verdade sequer eram. Um dos assuntos mais importantes dentro da espiritualidade da religião é o futuro das pessoas depois da morte, depois que a gente deixa este corpo físico. Então, assim, já existe um conceito de um futuro pré-determinado pela religião para o ser humano. A religião que protagoniza, que decide sobre o futuro do ser humano, é a religião cristã evangélica, ou cristã católica, ou a evangélica de uma forma geral. O cristianismo, ela determina, ela predeterminou o futuro da humanidade. Elas separam, depois da morte, para onde uns vão e para onde outros irão. Uns, segundo essa predeterminação, irão para o céu e outros irão para o inferno. Eu quero tratar dessa última parte, o destino do inferno. O inferno cristão, o inferno religioso, ele é um lugar de sofrimento, é um lugar de escuridão, é um lugar onde não se tem paz, é uma agonia eterna, um lugar de tormento, um lugar de larvas quentes, queimando as pessoas, derretendo as pessoas, sendo fustigadas por seres monstruosos. Este é o inferno que desenhou a religião. Mas se eu te disser o que eu descobri, que nem mesmo a palavra inferno existe na Bíblia, como você reagiria a essa afirmativa? Nem mesmo a palavra inferno existe em toda a Bíblia. Nunca existiu a palavra inferno na Bíblia. E você pode retrucar comigo, você pode argumentar, indagar. Como assim? Se quando eu pego
a minha Bíblia para ler, eu encontro a palavra inferno de Gênesis a Apocalipse. Há até aqueles que dizem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. E como você está me dizendo que a palavra inferno não existe? É por isso que eu disse a você no início que você tem que se interessar, saber, querer saber, se aprofundar nas crenças que passaram para você. Quando você lê a Bíblia, como isso acontecia comigo, você lê a Bíblia sobre a ótica de outras pessoas. Você lê a Bíblia com um entendimento já pré-determinado por outras pessoas, pastores, teólogos, escritores, enfim. Você não tem um senso crítico, ou você não tem ainda desenvolvido uma capacidade de investigar por si só. Você já tem um entendimento pré-fabricado, pré-determinado. Então, quando você lê na Bíblia a palavra inferno, você acredita piamente que aquela palavra significa um lugar de sofrimento, um destino eterno para aqueles que morrem sem pertencer à religião do cristianismo, sem aceitar Jesus como Salvador. Então é isso que você acredita. Mas se eu te disser que isso não é verdade, se eu te disser que eu descobri que esta palavra inferno, do jeito que desenharam para você, não existe na Bíblia. Se eu te disser que o inferno cristão, ele não existe de Gênesis a Apocalipse, como destino final dos mortos que morreram sem pertencer ao cristianismo. E eu tenho como provar isso, já que você não tem a coragem de investigar, já que você não tem a coragem de questionar, de querer saber mais sobre a sua religião, sobre as línguas originais do Antigo e do Novo Testamento, eu vou sintetizar, eu vou trazer de forma bem direta que qualquer pessoa possa entender aquilo que eu levei anos buscando entender. Aquilo que eu comprei livros e livros, estudos e mais estudos. Aquilo que eu levei horas pesquisando, estudando, ouvindo vídeos, tentando encontrar a realidade sobre essa verdade. Eu vou passar para você em questão de 10 a 20 minutos. De uma maneira tão fácil, tão simples, que até uma criança possa entender. Não estou aqui dizendo que você tem que acreditar nisso, que você vai acreditar nisso. Mas pelo menos eu me sinto no direito e na obrigação de informar você. Preste atenção numa coisa. A palavra inferno, ela não existe nos originais hebraico, aramaico e nem grego. A língua hebraica foi a que foi escrita a maioria do Antigo Testamento. A aramaica, algumas partes da Bíblia. E o grego foi escrito todo o Novo Testamento. Nessas línguas, a palavra inferno não existe. Calma aí que eu estou explicando. Então, quando você lê hoje a palavra inferno, é uma tradução. É uma palavra que foi usada para tentar ser a equivalente à palavra original. Porque já que a Bíblia não foi escrita em português, nem em latim, a princípio, ela foi escrita no hebraico. E no hebraico não existe a palavra inferno, nem existe a palavra inferno no grego. Então, a palavra que existe no Antigo Testamento e no Novo Testamento são 4 palavras. Se você quiser aí, pode anotar. A primeira palavra que existe
como destino dos mortos no Antigo Testamento é Sheol. S-H-E-O-L, Sheol. A segunda palavra que existe como destino dos mortos, enfim, no Novo Testamento, é Hades. E Hades é uma palavra grega. A quarta palavra que existe no Novo Testamento é Geena. Geena. Veja que eu disse a você que a palavra inferno não existe na Bíblia. Existe Sheol, existe Hades, existe Geena e existe Tártaros. A quarta palavra, se não me falha a memória, ela aparece uma única vez na Bíblia e é no livro do Apocalipse. Então, 4 palavras que existem para determinar futuro ou mundo dos mortos. A primeira palavra que está em todo o Antigo Testamento é Sheol. A segunda palavra no Novo Testamento é Hades, do grego. A terceira palavra, Geena, e a quarta palavra, Tártaros. Nenhuma dessas palavras significa lugar de tormento, inferno, de fogo, com seres monstruosos tentando as pessoas, destino para onde vão aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador e vão ficar lá sofrendo para sempre. Nenhuma dessas palavras significa isso. Você está conseguindo me acompanhar no meu raciocínio? Nenhuma dessas palavras significa isso. A primeira palavra, Sheol, que é usada no Antigo Testamento, ela significa sepultura, lugar para onde vão todas as pessoas que morrem, lugar para onde vai também os animais. Salomão falou disso, os sábios do Antigo Testamento falou disso, que todas as pessoas que morrem, elas vão para um lugar só, que é para onde? Debaixo da terra, uma sepultura. Sheol é o mundo dos mortos, onde só tem silêncio e esquecimento, e não existe lá obra nenhuma. Então é isso que significa a palavra Sheol, não destino de um inferno em chamas de fogo com pessoas em corpos humanos sendo atormentadas. A segunda palavra agora no Novo Testamento que existe é Hades. Hades é uma palavra que ela é tirada, que ela vem do grego, e ela significa também um lugar para onde iriam os mortos, na mitologia grega. Então, Hades é uma palavra grega, e dentro da mitologia grega você pode pesquisar isso. O que é que significa Hades? Um lugar, um submundo, para onde iriam as pessoas que morriam, com algumas divisões. Mas Hades também, apesar de não ser bíblico, de não ser hebraico, ela não tem o significado que a palavra inferno tem para os cristãos. É apenas um lugar para onde irão os mortos. Você pode pesquisar no chat aí, Hades, origem, etimologia, significado, e você vai encontrar. A terceira palavra, Geena, ela é uma palavra que na época de Jesus era designada para um lugar lá em Israel, onde as pessoas colocavam os indigentes. Um lugar, um vale, o Vale de Inom, o Vale dos Filhos de Inom, onde todas as pessoas que eram indigentes que morriam eram jogadas nesse vale. Era como se fosse um lixão de uma cidade. E ali as pessoas ateavam fogo, porque ali também eram colocadas lixo, carcaça de animais, e era um lugar muito fedorento, um lugar que exalava um odor
não muito peculiar, e era um lugar como se fosse um lugar amaldiçoado pelos judeus. Porque os indigentes, os assassinos, os ladrões, os inimigos dos judeus eram jogados ali, naquele vale, no Guiena. Então, o Guiena era um lugar físico. Físico. Não era o submundo. Não era um lugar geográfico em outra dimensão, no invisível. Era um lugar físico. E ali eram jogados corpos de pessoas físicas. Um lugar que ainda hoje existe. Este é o Guiena, e não um lugar de um submundo posterior, de um submundo que até então está invisível aos olhos humanos, mas o Guiena é um lugar físico que existiu e que existe, aliás, lá em Israel, ali na Palestina, enfim, geograficamente eu não vou falar disso agora, você pode pesquisar. E a última palavra, Tártaros, também é uma palavra da mitologia grega que significava o lugar de prisão para anjos rebeldes. Dentro da mitologia grega, era o lugar onde se aprisionava os seres espirituais rebeldes a Zeus, os que se rebelavam contra Zeus, eram presos nesse Tártaro. Então, 4 palavras, preste atenção. Hades, aliás, Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico e do grego para o português ou para outras línguas, ela deveria trazer do jeito que a palavra estava lá. Onde se tinha que colocar Hades, colocava Hades. Onde se tinha que colocar Guiena, colocava Guiena. Onde tinha que colocar Sheol, colocava Sheol. E onde tinha que colocar Tártaro, colocava Tártaro. E você ia ler, ia pesquisar o significado e não tinha esse problema que a gente tem hoje. Mas quando é que se deu essa problemática toda? E quem causou tudo isso? Não sei se você já ouviu falar numa tradução da Bíblia chamada Septuaginta, aliás, Vulgata de Jerônimo. Não sei se você já ouviu falar. Então, Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que o latim era a língua oficial dos romanos, da Igreja Católica Romana, que em muito tempo se rezava a missa em latim. Então, quando Jerônimo traduziu, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Jerônimo traduziu do hebraico e do grego para o latim, para a Vulgata de Jerônimo, ele pegou essas 4 palavras, as 4 palavras que eu falei para você, ele pegou essas 4 palavras, Sheol, Hades, Guiena e Tártaro, e traduziu em uma palavra só, inferno. Inferno é uma palavra que vem do latim. Ela não existe no hebraico e não existe no aramaico. Ela vem do latim, inferno. E esta palavra inferno tem o significado, ou foi ganhando significado ao longo do tempo, de lugar de tormento para os mortos. Mas esta palavra e esse significado nunca existiu na Bíblia, nos originais do hebraico e do grego. Na tradução de Jerônimo, por maldade, desplicência ou má intenção, ou sei lá por qual razão, porque carga d'água ele traduziu isso, ele pegou as 4 palavras e colocou inferno
na tradução do latim, inferno. Mas qual é o problema? O problema é que a palavra inferno, com o significado que tem hoje, nunca existiu, foi feita uma mudança. Foi dado a Hades, a Tártaro, a Sheol e ao Gehenna um outro significado totalmente diferente da cultura hebraica e da cultura grega. É aí onde está toda a problemática. Por que a gente está aqui dizendo que inferno não existe? Quando a gente fala que o inferno não existe o inferno na concepção e no conceito romano, do latim. Isso foi criado ao longo do tempo. Porque nenhuma palavra lá do Antigo Testamento e do Novo tem o significado que inferno do latim ganhou. Vocês entenderam? Isso vocês podem pesquisar à vontade, podem ouvir à vontade, podem perguntar à vontade a qualquer teólogo, a qualquer estudioso verdadeiro, genuíno, qualquer biblicista, qualquer historiador, qualquer professor de gramática da língua grega, hebraica, qualquer judeu, qualquer pessoa séria, sincera, ela vai comprovar aquilo que a gente está falando. Para que eu chegasse nesse ponto que eu estou chegando hoje para falar para você, eu tirei muitas dúvidas. Eu me investiguei muito para poder eu estar aqui falando para você em 20 ou 30 minutos. Foram muitos anos de pesquisa, de estudo, ouvindo as duas partes, saindo do casulo e estudando o significado das coisas. A primeira coisa que eu adquiri na minha vida quando eu entrei na igreja foi adquirir uma enciclopédia, a enciclopédia de Boyer, porque eu queria entender o significado das coisas. E eu te garanto uma coisa aqui. A maioria das doutrinas, dos dogmas que existem na religião, elas não se sustentam e elas não prevalecem a um escrutínio e a um estudo sincero. E estas mentiras que amedrontam e que aprisionam pessoas, elas estão com os dias contados. Porque nenhuma mentira vai resistir ao conhecimento que está chegando. Vai resistir à luz que está vindo aí. Porque a luz, ela dissipa as trevas. E a luz está chegando. Aquilo que Jesus idealizou de trazer para a terra, que é o reino de Deus, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com os evangélicos de hoje. Isso ninguém vai conseguir impedir, ninguém vai conseguir refrear. Existe um movimento poderoso, sutil, que vai desmistificar, desbancar e derrubar as grandes mentiras, os grandes paradigmas que já duram aí por 4, 5 mil anos. Aquilo que foi deixado para trás, aquilo que se perdeu, que se envolveu com as mentiras das religiões, estão prestes a serem derrubados. E um novo, idealizado por Jesus, vai ressurgir. Não tem quem possa impedir isso. Hoje eu faço parte de um movimento, que eu já falei aqui em outros vídeos, que é a nova consciência evangélica. A nova consciência evangélica não está preocupada com a verdade. Ela busca isso, ela quer isso, a todo custo. Seja o que for. Se for verdade, é o que interessa a nova consciência evangélica. A nova consciência evangélica quer viver aquilo que de fato foi idealizado por Jesus. O reino de Deus na terra. Jesus não fundou religião. Jesus não criou igreja, denominação. Ele veio trazer um estilo de vida que salvaria o mundo.
da perversidade, do engano, da mentira, do sofrimento. Foi esse estilo de vida que ele veio trazer. Mas a religião engabelou as pessoas. O desejo de poder, a ganância dos seres humanos, pegaram o que havia de mais, que há de mais precioso, que ele veio revelar, e transformou num sistema religioso, no cristianismo, que está espalhado por todo o mundo, mas que não resolve o problema de ninguém, que não transforma de fato as pessoas e que está muito longe do ideal divino para o ser humano nesse planeta chamado Terra. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus falou que o reino de Deus está entre nós. Jesus falou que a gente tem que empenhar força para entrar no reino de Deus. E hoje, a religião evangélica, catolicismo e algumas outras religiões não vivem o reino de Deus. Vivem a religião que escraviza, que toma o que as pessoas têm, que mentem, que atrapalha a vida das pessoas, que fazem das pessoas seus serviçais, que tudo gira em torno de uma pessoa, são muitas pessoas trabalhando para um só, ou para um grupo específico, e não pregam a liberdade de fato que Jesus veio pregar. O evangelho genuíno, as boas novas, o reino de Deus, está dentro da Bíblia. Mas dá muito trabalho em se descobrir. E esse tem sido o meu empenho durante cerca de 30 anos. E agora eu descobri a nova consciência evangélica. O evangélico da nova consciência, que trata as coisas como elas são. Que aquilo que é mito, ele diz que é mito. Que aquilo que é fábula, diz que é fábula. Que aquilo que é parábola, diz que é parábola. E que aquilo que é real, diz que é real. Não trabalhando com alegorias para justificar coisas que não existem, mas indo atrás da verdade, descobrindo ela e vivendo esta verdade. Porque só existe uma coisa que de fato liberta o homem. É a verdade. E quando se conhece a verdade, se torna livre. E se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então eu te convido a investigar, não acredite no que eu diga, vá atrás, pesquise, estude. E quando você descobrir a verdade, quando você despertar, saia também do casulo religioso. Deixe de ser prisioneiro, deixe de ser escravo de pessoas que quer mandar até na roupa que você veste, até na comida que você come. Eu não estou te convidando para ser um rebelde. Eu estou te convidando para ser livre, para nunca mais ser escravo de ninguém. Nem de Deus, porque Deus não quer escravo. Nem de Jesus, porque Jesus não quer escravo. Jesus quer que você se torne um mestre igual a Ele, um liberto igual a Ele. Jesus quer que você viva a liberdade, como a própria Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas te fizeram escravo, te engambelaram, mas chegou a hora de você, como eu, despertar do sono. Desperta você dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.